Aqui está muito grave de novo, estava bom? A gente está tentando voltar para esse microfone que chegou da assistência, só que a gente está saindo de um microfone de R$5.000 para um microfone de 500 conto. Então ele é bonzinho, serviu a gente bastante até aqui, só que nos acostumaram mal, né? Deixaram a gente com aquele Sennheiser lá, Sennheiser. E está aí ainda para usar, mas esse aqui que é o nosso, né? Então temos que nos ajustar a ele de novo. Não sei o que a pessoa lá queira dar para a gente aqui lá, a gente aceita também. Né? Mas Mateus capítulo 5, irmãos. Vamos lá nos versos, sequência, né? Há uma sequência de algo que já começou no versículo 38, esse bloco aí onde o Senhor Jesus, lá no monte, ele está falando sobre dois assuntos altamente confrontantes, que é a maneira como nós, como cidadãos do seu reino, devemos lidar com a não reciprocidade ou a não vingança. Vimos isso semana passada e eu pensei várias vezes nesses dias, depois daquela oração que fizemos aqui no final, na quarta-feira, que Deus afetasse nossa mente, porque se a nossa mente não for afetada pela verdade bíblica e o nosso coração se encher de temor ao Senhor, aquilo vai ser uma lembrança de alguma coisa muito legal, mas que a gente vai julgaremos que não é para nós. Isso é uma grande mentira, não é? Eu conversava esses dias com algumas pessoas falando sobre essa questão, sobre esse tema, e o problema talvez não seja a melhor expressão, mas o desafio que encontramos mais uma vez aqui nessa segunda parte, dos versos 43 a 48, onde o problema não está no padrão de Deus, no padrão do reino. A tendência nossa é dizer, puxa, mas o padrão de Deus é muito alto. Não, é o nosso que é muito baixo. Não é o do reino de Deus, que é santo, debaixo da justiça e perfeição de um Deus perfeito, que nos deu o privilégio de sermos habitados com a realidade de Deus em nossas vidas, que é o Espírito Santo. Se a minha mente não for afetada por estas verdades espirituais, eu vou julgar que é um padrão alto demais e o meu padrão, vou me achar super espiritual, porém vou decidir na minha pseudo-espiritualidade que isso não é para mim. E não é verdade. O que não é para mim é copiar o mundo. E para nós, salvos por Jesus, é imitar o Senhor Jesus Cristo. É para nós. É a nossa responsabilidade, uma vez que temos a capacitação dada mediante o Espírito de Deus que habita em nós. Mas vamos lá, vamos ler os versos 43 a 48, vamos orar e vamos encarar essa segunda parte aqui com coragem. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Eu queria que um dos irmãos ficasse de pé e orasse por esse momento que teremos de reflexão na sua palavra. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado para os nossos corações, para que a gente possa sair daqui com isso em mente, desafiado a mudar as nossas práticas, Senhor, para que a gente possa glorificar cada vez mais o Teu nome. Senhor. Amém. Que o Teu reino seja vivo nas nossas cabeças, Amém. que a gente possa viver Ele com a nossa vida. Amém. Oramos assim, Senhor. Também te pedimos que o Senhor instrua, Senhor, nesse momento. Amém. Ele vai trazer a
Amém. Oramos agradecidos em nome do seu filho amado Jesus. Amém. Amém. Comentávamos então no finalzinho da mensagem de semana passada que o pastor Martin Luther King, no final na metade para o fim da sua vida, pregou uma mensagem nesse trecho de Mateus capítulo 5, dos versos 43 a 48, que tinha como título Amando os seus inimigos. E uma das frases que ele disse foi: o amor é a única força capaz de transformar o inimigo em amigo. Esse homem viveu isso. Não é? Quantos pegaram o filme Selma para ver? Alguém? Ninguém? Não faça isso. Pegou o Selma para ver? Não conseguiu ver ainda? Filmaço, viu? Peguem o Selma para ver. E lembrando disso aqui, então, dessa realidade, foi um texto que ele pregou e fez desse texto um desafio pessoal. Ele tinha uma característica, a sua militância pela causa dos negros, ela estava baseada nos princípios do Sermão do Monte, em particular o que vemos aqui nos versos 38 ao 48, ou 38 a 48. E é bastante significativo a gente ver esse filme. Estimulo vocês a pegarem o filme, encontrarem e verem. Acho que é bacana, vale a pena. A questão é que, nos nossos tempos, no tempo moderno, isso foi em 68, 65 a 68, esse auge da militância do pastor Martin Luther King. Martin Lloyd Jones foi um pouquinho antes. E essa afirmação, o amor é a única força capaz de transformar o inimigo em um amigo, é totalmente o contrário do que os fariseus estavam falando aqui, os rabinos estavam falando naqueles dias ali do ministério público de Jesus, para então a igreja cristã da época. Eles estavam dizendo o contrário. Algo bem diferente disso. Eles estavam descaradamente, mais uma vez, distorcendo a lei e ensinando o seguinte, que está no verso 43. Olhem, amem o seu próximo e odeiem os seus inimigos. É isso que eles vinham pregando. Uma distorção descarada da lei, mais uma vez, para favorecê-los. Eles deliberadamente estavam limitando o alcance do padrão do amor de Deus, deixando de fora palavras como, por exemplo, que nós encontramos nessa sentença da lei, ame o seu próximo, a continuação dela é como a vocês mesmos, ou como a ti mesmo. Eles só tiraram essa frase daquilo que eles vinham pregando. Eles ficaram com a parte do ame o seu próximo e incrementaram, deram uma mexida, dizendo que eles deveriam, com isso, odiar os seus inimigos. Eles criaram uma qualificação para quem é o próximo. O próximo exclui aquelas pessoas que não gostam de você, exclui essas pessoas que não te tratam bem, essas pessoas que não te tratam bem não gostam de você, esses vocês odeiem. Mas amem os seus amigos, amem os seus próximos, aqueles que vocês consideram próximos. Isso não foi de graça, não. Eles estavam usando Levíticos 19 para justificar esse argumento. Porque lá em Levítico 19 você vai ver que os israelitas são instruídos a terem responsabilidades, deveres com os seus pais, com os familiares mais próximos, com as pessoas próximas, aqueles que eles tinham pelo costume judaico de chamar esses amigos próximos da família de irmãos, era um costume judaico, ou seja, usando os argumentos de Levítico 19, que eu teria muito a falar aqui, mas não temos, o tempo não nos permite isso, mas eles usam os argumentos de Levítico 19 para dizer que os próximos deles eram apenas os da nação de Israel. Eram os próximos que me fazem bem, os próximos de casa. Não é? A ideia era que, literalmente, eles considerassem que o mandamento de amar ao próximo coubesse nesse mandamento um tipo de concessão para odiar os inimigos
eles criaram um ambiente para que eles pudessem afirmar ou se auto-justificar que havia uma concessão para odiar os inimigos, os estrangeiros que pudessem entrar em Israel, as nações vizinhas, todos os inimigos de Israel. Então, com isso, eles entenderam que havia, ou pressuporam que havia uma concessão da parte de Deus, deixando todos os que não são favoráveis a Israel fora, como inimigos, porque eles não são meus próximos mais próximos, esses eu não tenho que amar. Eles baniram do rol de amigos deles qualquer outra pessoa que, mesmo que não topasse muito eles dentro da nação de Israel, mas era de dentro de casa, estava tudo certo. O restante tudo era inimigo, o negócio era odiar, era matar. E essas palavras, odeie o seu inimigo, é acréscimo descarado que eles fizeram à lei de Deus. Essa expressão é completamente estranha ao mandamento. Odeiem seus inimigos. Então, olha o que uma pessoa religiosa, com poder, uma autoridade moral, porque eles tinham toda aquela estrutura da religiosidade judaica com o farisaísmo, com todo um temor reverencial a esse grupo, não é? Eles impunham, provavelmente com muitos argumentos, usando aqui no caso Levítico 19, para justificar essa situação, e eles acrescentaram algo que não tinha na lei, que é a questão do odeie seu inimigo, algo que não tem nada a ver com a passagem propriamente dita. O fato é que Deus não ensinou o seu povo um padrão moral duplo. Deus não ensinou um padrão moral que permitisse concessões de simpatias ou coisas do tipo. Algo que pudesse fazer com que as pessoas acreditassem que Deus ordena realmente que você ame o próximo mais chegado e que você odeie o estranho. Sem dúvida, Deus não fez isso. Pelo contrário, o Senhor Jesus contesta essa afirmação dos judeus, líderes ali, rabinos, fariseus, escribas ali, certamente fazendo uma pressão muito forte sobre toda a comunidade ali dos dias de Jesus. Então Jesus combate isso no monte, dizendo, mas eu lhes digo o seguinte, vocês dizem, amem o próximo e odeiem seus inimigos, mas eu digo outra coisa. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Ai, mais uma difícil de... Mais uma vez digo, irmãos, a nossa luta, e eu também, eu estou lutando com esse texto aqui desde segunda-feira. Na verdade, semana passada, que eu já sabia que eu ia entrar nele, e de segunda-feira para cá eu comecei a montar o meu esboço. Mas é algo que o problema está no nosso padrão, no que nós já decidimos que vamos ser como crentes e até onde eu vou chegar. Aí eu penso naquela coisa que eu já disse algumas vezes, se nós estivéssemos ali na porta, estivéssemos sabendo, tivéssemos recebido uma informação direta de um anjo do Senhor que chegou aqui, olha, Jesus vai voltar hoje às 10h30. Tá? Só que vai ter lá fora, vai ter um verdugo, sabe o que é um verdugo? Um carrasco, com uma grande foice na mão, e você vai precisar dizer ali se você crê nas verdades do reino de Deus ou não. Se você disser que só aquilo que te convém, você passa livre, não tem problema. Jesus vai voltar, você vai para o céu, beleza. Mas se você disser que crê, você vai morrer agora, aí com a ameaça de que Jesus vai voltar e você não vai. Ainda confrontando até a segurança da nossa salvação. Se tivéssemos esse tipo de ameaça aqui na porta, nós íamos já sair daqui procurando quem são meus inimigos para eu dizer que eu amo, que eu os amo e vou orar por eles. Mas não temos esse tipo de pressão. Não estamos na Índia agora, como eu soube há pouco tempo, tem um colega meu que está lá, na Índia, e uma aldeia evangélica foi toda queimada. Toda queimada, agora, semana passada. Nós não temos esse tipo de situação que nos pressiona a não ser crentes hipócritas. Eu me incluo, não estou
me excluindo, não. O nosso padrão de santidade é baixo. Não é o padrão de Deus que é alto. Porque a parte do céu nós queremos. A parte de estar na eternidade com Deus, em ruas de ouro, né, em luminares, né, aquelas coisas espetaculares, as portas, grandes pérolas, tudo isso, essa parte a gente quer, ora e deseja e crê, porque não mais com um tubo no pescoço, mas a gente crê nisso. Mas essa experiência da santificação, num contexto onde eu sou desafiado a mostrar a quem eu pertenço e qual é a minha cidadania, se ela é a terrena ou é a celestial, a gente titubia, irmãos, porque o nosso padrão de santidade é baixo e nos julgamos normalmente super espirituais. Só que o nosso padrão, nossa referência de espiritualidade é o fato da gente acreditar que a gente ora 1, 2 vezes no dia, na hora do almoço, na janta, talvez você leia a tua Bíblia, faz seu devocional, você vem à igreja na quarta-feira. E julgamos que essa prática importante, mas incompleta da nossa vida cristã, é suficiente para nos dar um status de super espirituais. É só quando somos confrontados a não nos vingar daqueles que nos ferem, não retribuir o mal, mas mostrar para aquela pessoa que o amor de Deus fez com que você não retribuísse o mal, a ponto dela querer matar você, mas ainda assim ver Cristo em você, e você suportar os horrores das perseguições por causa de Cristo Jesus, aí a nossa espiritualidade desce pelo bueiro. Porque essa rotina que nos satisfaz, de ir à igreja na quarta, de fazer a nossa devocional, mas sem uma prática das verdades espirituais, das verdades do reino de Deus, isso nos torna instáveis, não constantes, e fazem com que a gente ache um padrão como esse insustentável para a nossa cultura. Que isso? Já se viu amar o inimigo e orar pelo que me persegue? É desafiador o padrão do reino. Algumas vezes eu me senti, naquele momento onde Jesus diz, quando na parábola, quando aquele cidadão chega no céu e diz, Senhor, estou chegando, aí Jesus vira, quem é você? Eu não te conheço? Não, fui na igreja, eu orava, eu li a Bíblia, eu estava lá nos domingos, eu fazia a rotina religiosa certinha. Não. Você nunca me adorou como Rei, Senhor? Você nunca fez do céu a sua realidade celestial de cidadania? Você nunca pertenceu ao meu reino no seu coração? Nunca o meu reino foi o teu reino. Como é que você está dizendo que você tem algum lugar no meu céu? Várias vezes isso vinha na minha cabeça. Porque a minha tendência é dizer, isso não é para mim. Isso não é para mim. Mas isso é uma mentira, porque na verdade é o nosso padrão de santidade que ainda está bem aquém do aceitável. Vamos lá. Esse nosso próximo aqui, como Jesus mais tarde ele vai explicar lá na parábola do bom samaritano em Lucas 10, 29 a 37, obviamente está claro que não é propriamente aquela pessoa da minha parentela. Esse mais próximo não é a pessoa que eu sou simpático ou que ela é simpática a mim, pessoas da minha classe social, da minha igreja, ou coisa assim. Na verdade, esse próximo, com este princípio aqui, ele pode ser aquela pessoa que eu não tenho qualquer tipo de ligação. Como o texto nos diz, pode ser nosso inimigo. Talvez esteja a nossa procura com uma faca para te enfiar na barriga. É esse perfil que o Senhor Jesus está dizendo aqui. É esse perfil de próximo. Eu acredito que o nosso próximo no vocabulário de Deus inclui
os nossos inimigos. Não são só esses os nossos próximos. Eu tenho dito que não tem próximo mais próximo na reunião dos casados, sempre falo, né? Não tem mais próximo mais próximo de você do que seu marido e sua esposa. Não é? Aquele que você deve zelar, cuidar. Só que no vocabulário de Deus, essa ideia de próximo que eu tenho que amar e orar por ele, inclui aquele que me ofendeu, aquele que me ofende, aquele que quer me matar. O que faz uma pessoa ser nosso próximo dentro desse pensamento bíblico simplesmente uma pessoa, um ser humano que está ao nosso redor, talvez com uma necessidade conhecida por mim, e esse próximo, mais próximo, se torna essa pessoa que talvez eu não saiba o nome, mas tornou-se conhecida a necessidade dele a mim, e eu me movo na direção dessa pessoa de alguma forma, a fim de diminuir sua aflição, sua angústia. No modelo bem... Quem que vocês lembram quando a gente fala isso? Um personagem bíblico que a gente pensa, que a gente lembra, vem à cabeça quando a gente vê aquela pessoa que ele sabe o nosso nome, né? Já entreguei. Mas que ele vem ao nosso encontro diante da nossa pobreza, da nossa miséria, da nossa incapacidade. Ele vem ao nosso encontro e remove a nossa dor e a nossa aflição, a angústia de morte. Quem é que fez isso por nós? Jesus, né? É uma pessoa da Bíblia, né? Pois é. Qual então seria a nossa obrigação, a nossa responsabilidade para com o nosso próximo amigo ou inimigo? Qual seria a nossa responsabilidade? De acordo com o princípio bíblico, é almejar o bem dele. Você quer coisa mais louca para o inimigo acreditar que você, até então, é o inimigo dele também? E ele olhar para você e você expressar para ele desejo de que ele vá bem? Ele pode até te dar um tiro, mas ele não vai entender nada. Vai criar uma crise, sem dúvida alguma, porque isso é tão antinatural. Mas é assim que Deus nos tem tratado. Essa é a maneira que Deus nos trata. É exatamente desse jeito. Foi na condição de inimigos que Cristo morreu na cruz para nos reconciliar com Ele mesmo. Vai lá em Romanos 5,10 para ver se não está isso lá. Jesus não esperou eu ficar legal, ir à igreja e me tornar uma pessoa que não é mais inimigo de Deus para mostrar o seu amor por mim. Muito pelo contrário. O modelo bíblico de exercício do amor é que Jesus amou o inimigo a ponto de morrer por mim e por você. Não estamos lidando com uma filosofia de algum pensador. Nós estamos lidando com o estilo de vida do nosso Salvador Jesus Cristo. E de morte, né? A questão é que, além de amar os inimigos, o nosso Senhor Jesus, ele diz que nós também devemos orar pelos que nos perseguem, no verso 44. Ai, ainda tinha que esquentar um pouco mais, né? Ou seja, mostre para aquele que é um inimigo seu, que te odeia, que você espera que ele vá bem, você deseja que ele vá bem, e exercite também a súplica, a oração, para beneficiar aqueles que te perseguem. Irmãos, a ideia que vai por detrás disso é interessante. Por quê? Se você ora por alguém para que ele melhore, para que ele vá bem, você pode até não morrer de amores por ele na primeira oração, nos primeiros momentos que você ora por esse que te persegue. Mas se isso se tornar um hábito na sua vida de orar pelo aquele que te persegue,
a probabilidade de você começar a gostar daquela pessoa é boa. Porque ninguém ora por quem odeia para que ele melhore. É natural. Se você ora por alguém para que ele melhore, é porque você quer o bem dele. E se cremos que quando oramos, falamos com Deus e Deus é capaz de mudar o que Ele quiser, transformar pedra em ouro, transformar lixo em pedras preciosas, se você crê que Deus pode, como transformou a tua vida, pode transformar a vida do perverso, a probabilidade de você, pela insistência, de continuar orando por essa pessoa que até então é teu inimigo, é você descobrir que você tem algo crescendo dentro de você por aquela pessoa, e o nome disso é o amor de Deus. Porque é só o amor de Deus para fazer isso na nossa vida. É muito mais fácil odiar do que amar. É muito mais fácil eu banir com ódio no meu coração uma pessoa do que exercitar uma súplica ao Senhor que pode todas as coisas por aquela pessoa que, até então, é uma pessoa que quer me matar. Isso parece um contrassenso porque não é um padrão terráqueo. É um padrão do céu. É um padrão do reino que nós dizemos que vamos passar a eternidade lá. A gente enche a boca para dizer que vai para o céu, mas olha, o padrão do lugar que nós vamos é esse, viu? E nós recebemos o Espírito de Deus para nos dar poder para começar a exercitar esse padrão aqui, para que Cristo seja visto aqui através do padrão do reino dele, que é visto em mim e em você. É por isso que a minha oração pela igreja tem sido por vocês, tem sido uma mudança de mente. Porque enquanto o nosso coração, nossa mente não sofrer uma profunda transformação, que nos encha de temor essas realidades bíblicas, vamos nos emocionar, falar que daqui a pouco nos grupos de oração, puxa, olha, não é fácil, né? E daqui a pouco estamos indo para pizza, comer pizza e pastel lá na Cidinha. Cidinha não, né? Lá no Estrela, no Pé Sujo. Vai ficar tudo por isso mesmo. Isso é assustador, irmãos. Porque ninguém não quer o céu. O que nós estamos, quando fazemos isso, confessando, é que nós não queremos é o padrão do céu. Nós preferimos o padrão da terra, do mundo que a Bíblia já diz que está morto no diabo, jaz no maligno. Aí nós tentamos fazer uma meia-boca, igual os fariseus. Deixa eu dar uma ajustadinha aqui desse negócio de amar o próximo. Deixa eu tirar esse negócio aqui de como a ti mesmo e vamos colocar aqui no meio uma porçãozinha de você tem que odiar o inimigo e amar teu próximo, e eu vou dizer isso que está na Bíblia, está lá em Levítico 19. Pronto, estou feliz da vida, já encontrei na Bíblia uma base para poder justificar o meu contra-argumento bíblico. E toco a minha vida. Fazemos miseravelmente isso. Buscamos álibi na Bíblia para diminuir a grandeza da vontade soberana de um Deus justo e santo. Mais ou menos o que os advogados do diabo fazem, né? Fiquei tentando encontrar brechas na lei para manipular a lei a seu favor e não a favor da verdade. Não todos, né? Alguns. Aí Jesus prossegue declarando que só fazendo isso, só com essa postura, com essa mentalidade, com essa atitude, é que nós vamos provar que somos filhos de Deus. Olha o que está no verso 45. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Olha a maneira como Deus lida com o que lhe adora e o que lhe rejeita. É aquilo que nós chamamos na teologia de graça comum. Olha como Deus trata o inimigo e o que o ama e o que o adora. O que enfiou a lança no lado dele e aquele que o reconheceu como o Filho de Deus. É desse jeito aqui, ó. Com graça comum, ele dá chuva e sol para todos. É lógico que essa graça comum, ela não leva pecadores ao arrependimento. Essa graça comum, ela não tem
a propriedade de gerar fé salvadora. Mas é essa graça comum demonstrada para com toda a humanidade, para com todos. Para com arrependido e para com não arrependido. Para o crente e para o incrédulo. Que mostra a justiça, a perfeição desse Deus santo e a justiça desse Deus santo. Irmãos, esse é o padrão de amor, de santidade, de justiça de Deus, e esse é o padrão de amor que o crente também deve exercitar. Nós precisamos amar do jeito de Deus, não como o mundo, que ama mediante algum tipo de interesse. Essa capacidade espiritual de amar como um dom do Espírito já é uma capacitação, um dom do Espírito, porque para eu exercitar amor no padrão de Deus, vai fazer com que a abrangência do meu amor mude, porque vai incluir as pessoas que não me fazem bem. O amor no padrão dos homens, do mundo, do ser humano natural, ele está fundamentado num amor que eu vou exercitar apenas se aquilo ou aquela pessoa me faz bem ou se eu tenho simpatia com ela ou não. Os outros, se estão vivos ou se estão mortos, não me interessa. Mas esse não é o padrão de amor de Deus. Porque aquele que está morto hoje, como nós estivemos um dia, espiritualmente mortos, pode ser aquele que, alcançado por este amor no padrão de Deus, onde Deus se revela através da sua graça comum, onde Deus nos capacita os crentes para exercitar o amor dele e mostrarmos a essas pessoas que estão ainda indo para o inferno que este amor é algo que é abrangente, tem um alcance absolutamente diferente de qualquer outra realidade de proposta de amor que a pessoa possa ter conhecido na sua existência. Ela se sente tão impactada pelo exercício deste amor, que não vai ser através de um fantasma, vai ser através de mim, de você, que ela se rende à graça salvadora, então, agora de Deus. E recebe fé da parte de Deus para reconhecer que é pecador e que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Mas por causa do exercício do amor no padrão de um Deus salvador. Mas nos julgamos geralmente muito bons para isso, para amar do jeito de Deus. Nos julgamos espirituais demais. E as pessoas miseráveis demais. Irmãos, voltando, eu estou estudando, bastante de novo para poder retomar o Instituto Bíblico. E tem um lugar que eu passo grande vergonha nesse gabinete. Grande vergonha. Porque eu já devia saber coisas que eu ainda simplesmente não sei ou miseravelmente esqueço. Preciso de um Instituto Bíblico começar para eu voltar a lembrar de verdades espirituais que envolvem minha salvação, envolvem a santificação, envolve a obra de Cristo, a divindade de Deus, a suficiência das Escrituras. Como a minha santificação, a minha espiritualidade é causuística. Por isso que essas coisas a gente tem uma tendência a colocar como algo que não está longe de mim. Mas não está não, irmão. Se você quer o céu, você tem que querer o padrão do céu também. E aí vem o verso 46. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Irmãos, pessoas não salvas, o incrédulo, aquele que Calvino chamava... não, acho que a expressão agora, por enquanto, eu vou chegar em Calvino daqui a pouco. O incrédulo mesmo. Ele ama também. Ele ama. Eles não são incapazes de amar, não.
Agora sim, mesmo dentro daquela realidade da depravação total, né, a doutrina calvinista apresenta, onde o homem está morto em pecados e delitos, como Efésios capítulo 2, verso 1 e 2 diz, mesmo diante dessa realidade da doutrina da depravação total, a gente não pode acreditar que isso significa que o pecado deixou o homem incapaz de fazer alguma coisa boa. Não, irmãos. A doutrina da depravação total, ela está sob o princípio de que todo o bem que uma pessoa faz está afetado pelo pecado, está manchado, está danificado. Mas o fato de uma pessoa estar separada de Deus por causa do pecado não tira da pessoa a capacidade de fazer coisas boas, de amar os outros. De forma alguma. O exercício disso é que está completamente afetado pelo pecado. Danificado, sem nenhum tipo de eco no céu. É fácil a gente ilustrar isso. O amor paterno, o amor filial, de pessoas não crentes. Conhecemos pessoas queridas. Amor entre amigos, pessoas, enfim. São experiências normais de homens e mulheres sem Cristo. Nós temos uma tendência de deixar como amar, a capacidade de amar como algo particular do crente, né? Nós que sabemos amar, às vezes não sabe amar nem o que está do teu lado aí, direito. Escolhemos quem amamos com uma rapidez enorme. A questão é que até os publicanos, que eram os caras mesquinhos, cobradores de impostos, avarentos, extorquiam as pessoas, amavam as pessoas que os amavam. O fato é que todo o amor humano está afetado pela malignidade do interesse próprio. Os crentes no Senhor Jesus, eles são chamados para amar os não próximos, os próximos que não são próximos, amar o inimigo. Somos chamados a isso. Por quê? Porque essa é a única forma de eu amar sem interesse. Porque se eu amo um amigo, eu estou amando com interesse. Mas se eu amo uma pessoa que tem o potencial de me ferir, eu estou amando num modelo que só Deus pode nos capacitar. Porque esse modelo de amar quem não nos faz nenhum tipo de bem é o modelo de amor sem interesse. Irmãos, isso é absolutamente impossível sem a graça soberana de Deus. Essa graça soberana, sobrenatural de Deus. O homem natural ele é incapaz não somente de entender, como pôr isso em prática. Jesus está nos dizendo aqui que se nós amamos apenas aqueles que nos amam, nós não somos melhores que um daqueles enganadores lá dos dias de Jesus, os enganadores do presente, da presente época. Se amamos aqueles que nos fazem bem, o nosso amor é tão interesseiro quanto o dos fariseus, rabinos e judeus que estavam, e tantos que talvez estivessem felizes com esse padrão corrompido da lei que os fariseus e rabinos estavam apresentando. Agora, se nós cumprimentarmos apenas os nossos irmãos crentes, sem dúvida alguma nós não somos melhores do que os pagãos, não. Porque o texto diz que eles também se cumprimentavam. Esse padrão é assustador. Verso 47 diz, e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Qual a vantagem que tem nisso? Até os pagãos fazem isso. Até os pagãos fazem isso. Se você estiver ainda acordado e pensando no que eu estou falando, você vai perceber que nós estamos sendo aqui confrontados a ter um padrão
um pouco melhor do que o dos pagãos, porque nosso natural é o padrão que foi estabelecido pelos fariseus. Isso qualquer pagão e publicano faz. Irmãos, o verso 20 aqui de Mateus, capítulo 5, o Senhor Jesus diz que a nossa justiça, ela tem que exceder a dos fariseus. Ela tem que ir a mais e além. Porque o padrão deles é esse aqui, ó. O nosso padrão de amor, ele precisa ultrapassar, ser mais do que o padrão dos pagãos, que tem compromisso apenas com o que veem. Adoram qualquer coisa que lhe traga algum tipo de satisfação, mesmo que temporária. Nós temos que ser um pouco mais do que isso. Na verdade, bem melhores do que isso. É por isso que vem depois o verso 48, uma exortação, um despertamento. Depois desse chacoalhão todo, o Senhor Jesus ainda diz lá no monte: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esse texto é um dos textos mais danificados desse Sermão do Monte. Os mais tripudiados do Sermão do Monte. Porque ele vai falar sobre essa questão de perfeição que Jesus se refere. O que ele está dizendo aqui sobre essa questão da perfeição, essa perfeição está se referindo ao amor perfeito de Deus. Esse amor abrangente, esse amor que alcança além daquilo que seria o natural de uma pessoa que não tem o Espírito de Deus e nem é um cidadão do reino dos céus. É um padrão de amor que afeta a vida daqueles que não retribuem inicialmente esse amor. Nem sequer esperam qualquer manifestação de amor para com eles. É o perfeito amor de Deus que recebemos essa ordem de ser perfeitos nesta perspectiva. Somos chamados para ser perfeitos em amor. E o padrão dessa perfeição é o de Deus. O princípio é de amar os nossos inimigos com esse amor misericordioso e abrangente de Deus. Irmãos, é um desafio enorme, porque nós estamos viciados em amar aqueles que nos satisfazem de alguma maneira. Nós estamos viciados em amor que causa benefício, em amor dentro dos meus padrões, em amor dentro daquilo que me traz uma resposta satisfatória. Quando nós trabalhamos ali com os casados, né, o princípio de Efésios 5, 21, sirvam, sujeitem-se uns aos outros por amor a Cristo. Por que muitos casais se veem desafiados? Vou ter que amar esse homem aí? Eu vou ter que servir ele? Esse traste? Aí o homem olha para a mulher: poxa, mas eu vou ter que amar essa chata? Eu vou ter que servir essa chata? Amar, servir, cuidar por causa do Senhor Jesus, para quem não tem o Espírito Santo, é uma absurda loucura. Mas é por isso que você, quando está para morrer, você tem esperança, eu e você, de que vamos passar a eternidade no céu. É para que eu possa experimentar as realidades do céu na minha convivência conjugal, no exercício do amor perfeito de Deus, nessa dinâmica da vida tão confrontadora que nós temos todos os dias. Como é mais fácil amar interessadamente? Só debaixo do poder de Deus eu posso amar sem interesse. Por isso que somos desafiados a amar o inimigo. Porque o inimigo quer nos matar, ele não quer nos amar. E aí Deus é visto, a perfeição do amor de Deus é vista. Eu acredito que Jesus espera que seus discípulos façam exatamente aquelas coisas que as pessoas ao nosso redor acham que você não vai fazer. Eu creio que os discípulos do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus espera que os seus discípulos confrontem o mundo com uma atitude que só pode vir do céu.
através da obra do Espírito Santo em nossa vida. Caso contrário, vamos só ser mais um entre os pagãos perdidos indo para o inferno. Para poder confrontar um mundo perdido, eu preciso exercitar os padrões do céu. Caso contrário, vamos entrar e sair em ambientes onde as pessoas estão blasfemando contra Deus, odiando a Deus, ofendendo o amor, a graça e a justiça de Deus, e você vai só bater os ombros, você não vai odiar isso. Você não vai repudiar isso. Você só vai sair dali porque isso não te faz bem. Mas pronunciar verdades espirituais cheias de amor àquelas pessoas perdidas, a gente geralmente não tem coragem porque a gente não quer perder relacionamentos. A gente não quer nenhum tipo de perseguição ou opressão. O fato é que nós não temos nenhuma liberdade para fugir dos padrões da lei de Deus e do seu reino. Se você crê em Jesus Cristo como Salvador, crê que se você morrer hoje, você vai estar no céu com o Senhor, como a palavra de Deus nos diz, você tem que começar a experimentar aqui e agora e não tentar manipular. Tem que começar a experimentar prontamente essas realidades gloriosas que envolvem a lei de Deus e o seu reino. Esquivar-se da lei é passatempo dos fariseus. Esquivar-se, manipular a verdade soberana que nos é transmitida de uma forma inerrante e infalível através das Escrituras, é prática dos rabinos judeus que não ainda tinham tido um encontro com o Senhor Jesus. Passatempo de fariseu. Fugir das responsabilidades espirituais que nós, como cidadãos do reino, devemos abraçar. A característica dos crentes do crente do Senhor Jesus precisa ser uma constante fome e sede da justiça do Senhor. Isso precisa marcar, nos identificar uma constante fome e sede da justiça do Senhor. Esse nosso chamado, irmãos, quando o Senhor nos chamou pela sua graça soberana, nos livrou dessa rota natural que íamos de colisão com o inferno e nos alcançou na condição de mortos e inimigos, nos redimindo, nos livrando da escravidão do pecado, através da obra de Cristo na cruz. Isso tudo não aconteceu para a gente imitar o mundo. Isso tudo aconteceu para a gente imitar o Senhor Jesus. O que nos falta diante disso é gastar mais tempo com uma reflexão honesta e colocar essas verdades em nossas orações. E imediatamente tomar atitudes que nos façam, ou que façam essas realidades aqui fazerem parte da nossa vida. Isso tem que fazer mais parte da nossa súplica por nós. A gente gasta muito tempo e a Bíblia nos ordena pedir por nós. Mas você deveria acreditar, nós deveríamos acreditar que é bom para nós também, além de ter o carro, ter a casa, ter a escola, ter família, ter marido, ter esposa, ter filhos. Tudo isso é muito importante. Devemos orar por isso. Mas também é importante orarmos para sermos cidadãos do reino dos céus aqui na terra. Para que Cristo seja visto em nós, os nossos inimigos fiquem confusos com o amor de Deus manifestado através das nossas atitudes. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Santo e amado Deus, muitíssimo obrigado pela oportunidade de pensar em verdades espirituais que foram entregues a nós. O Senhor Jesus está no monte nos dizendo isso agora, através da sua palavra. É isso que o Senhor colocou para os seus discípulos. Este é o padrão do reino dele. E se somos cidadãos do reino dos céus, alguma coisa tem que acontecer, Senhor. Na nossa mente, na nossa vontade, no nosso coração, nosso padrão de vida espiritual, de espiritualidade ou santidade, seja qual for o termo que a gente queira usar, ele precisa mudar. Para que não fiquemos tão chocados, ó Pai, com coisas que deveriam já fazer parte da nossa vida há muito tempo.
Nos ajuda, Deus, a vivenciarmos as realidades do Teu reino, como cidadãos dos céus, que aguardam a vinda do Senhor Jesus para estarmos pela eternidade contigo. Que possamos ter uma postura de cidadãos dos céus, ainda que ainda estejamos aqui. Assim eu te peço pela vida de cada um, pela minha vida, por nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar.